A capoeira é o caminho da liberdade. Foi assim para os negros escravizados, tem sido assim a quantos se aproximam dela na intimidade. A capoeira é dança, foi preciso ser assim. Noite e dia, o senhor, chicote na mão, tinha o olho no negro, o fuzil engatilhado no caminho da fuga, da liberdade. Mas dançar não era proibido. Criar, brincar com os movimentos, como fazem os animais. Melhor ter escravos alegres, havia de pensar o Senhor, produzem mais na lavoura. À noite os homens fogem, dizia o velho ao menino ao pé do ouvido. Aprenda a dançar, esteja pronto para se juntar aos livres. Eram os primeiros ensinamentos, a semente da liberdade, plantada na beleza, na alegria da dança. Adestrar-se, superar-se, conhecer o próprio corpo, suas possibilidades e limites, mudar a sorte, resgatar a liberdade, edificar a personalidade, o caráter, erguer o espírito. Era a chama a mover o menino, nortear o jovem, aconselhar ao velho. E a vida tem ciladas, inimigos mortais, obstáculos difíceis, tem planícies, corredeiras, cachoeiras. Liberta o homem interior, fugir é um imperativo, mesmo que custe a vida. A escravidão não é mais possível. Lá fora no quilombo, a vida é outra vez livre, como outrora na África. E enquanto espreita a liberdade, o negro dança. É preciso dançar, estar pronto. A oportunidade vem de surpresa, não avisa, não manda recado. De repente, a sós, longe do olhar do Senhor, do fiscal, à sombra da lua nova, ou por entre os milharais, a dança se revela. Sorriso no rosto, gestos decididos, movimentos livres. Começa o jogo da vida. Capoeira agora é luta, uma luta de bailarinos, uma dança de gladiadores. Berimbau está me chamando, já é hora de lutar. Meu nome é Reginaldo Consolatrix, na capoeira mestre Reginaldo Velho. Sou criador da Associação de Capoeira Lenço de Seda, que hoje eu represento e que tem núcleos em vários estados e países mundo afora. A nossa primeira experiência em capoeira, aqui na origem da Associação de Capoeira Lenço de Seda, se deu no final dos anos 70, quando, movido por um projeto de educação popular e envolvido com questões de resistência à ditadura, nós desenvolvíamos no Vale do Aço um projeto de resgate e formação de lideranças trabalhadoras dos movimentos sociais. E eu já praticava capoeira, e a capoeira sempre foi uma coisa presente na minha vida e, na medida que é uma prática de resistência, uma atividade que eu sempre levei comigo nos projetos de educação popular e por onde eu transitei basicamente toda a minha vida adulta. E chegando no Vale do Aço, a capoeira ainda era muito pouco conhecida. A capoeira em Minas Gerais tem uma história muito recente. E nós fazíamos diferentes trabalhos.
Fazíamos apresentações públicas para discutir as origens afro-brasileiras, fazíamos apresentações e interrompíamos a meio caminho para falar das relações de exploração do trabalho e desenvolvemos durante muito tempo intervenções dessa forma. O trabalho foi muito bem recebido e começou a gerar pequenas experiências em outros lugares. E chegou um dado momento que tantas experiências haveria de ter um responsável e, pela tradição, pela gênese do próprio processo, esse responsável era Reginaldo. E a partir daí começa uma denominação, uma aclamação pública de Mestre Reginaldo Velho. Na verdade, isso era uma expressão de uma necessidade organizacional daquele momento, porque esse caminho de se tornar mestre é uma coisa um pouco mais profunda. Então, durante um bom tempo, nosso trabalho se multiplicou, nós chegamos aí para o Chile, para a Europa, para a França hoje, para a Itália, para a Sardenha. Tive uma passagem pelo Japão também, desenvolvendo a capoeira e apresentando a capoeira. E a partir de um dado momento, a gente começa a ter uma importância singular. E começa a também ser lugar de receber mestres de fora e tal. E aí o trabalho se consolida e se espalha por todo o Vale do Aço, né? Mais tarde ele alcança algumas regiões por perto e vem a se constituir o que em 1979 a gente chamou de Associação de Capoeira Lenço de Seda, que hoje é vinculada ao CECAB, Centro de Estudos da Cultura Ancestral Brasileira e Associação de Capoeira Lenço de Seda. Então foi um início de uma terra virgem, de uma prática também virgem. E pela sua própria beleza, pelo seu próprio fascínio, a capoeira ganhou a população do Vale do Aço e hoje tem uma tradição considerável já aqui no lugar e no seu entorno também. 7 palmos tem a roda, 7 palmos tem a roda, bem no fundo do quintal. 7 palmos tem a verga pra fazer meu berimbau. 7 dias na semana em que Deus criou os mundos, rogo e faço homenagem nos meus versos vagabundos. 7 palmos tem o mundo, bem aqui nesse terreiro. Mundo velho, vasto mundo, onde eu jogo a capoeira. Mundo velho, vasto mundo, onde eu vivo a capoeira. Camaradinho, aqui em derrei. Aqui em derrei, camaradinho. Yeah, viva meu mestre. Viva meu mestre, camaradinho. Yeah, viva Paulão. Viva Paulão, camaradinho. ABCA. ABCA, camaradinho. Lenço de seda. Lenço de seda, camaradinho. Vale do Aço. Vale do Aço. Eu passei a ser reconhecido mestre pelas hierarquias da capoeira numa trajetória singular. Na verdade, veio essa aclamação como mestre, porque naquele momento eu estava naquele lugar e representava vários grupos,
mas eu mesmo nunca tinha me apropriado ou valorizado esse título, porque as coisas são mais sérias e mais profundas. E eu já tinha uma relação muito estreita com a Associação Brasileira de Capoeira Angola. E num dado momento fui até Salvador para convidá-los para um evento. E nesse dia me receberam 4 mestres, os presidentes, os diretores da associação, e quando sentamos para conversar, o mestre Gildo me falou: "Ô mestre, espera aí um pouco antes de começar que eu tenho uma coisa para você." Foi e buscou um formulário onde eu me fazia filiado como mestre à Associação Brasileira. E eu disse para ele: "Mas mestre, eu sabendo dos regimentos, eu sei que o meu mestre tem que me apresentar para então eu ser avaliado aqui." Ele falou: "O seu caso já foi discutido no Conselho de Mestres da ABCA e nós todos concordamos que você tem que estar nesse lugar." Então foi um título, uma premiação, e foi singular e sui generis, porque talvez seja o único caso de um mestre reconhecido pelo Conselho de Mestres da ABCA. Não que isso me torne especial, porque isso é uma conquista que se faz ao longo do tempo, né? Mas no que tange a essa questão, como eu me tornei mestre, é realmente uma situação singular e talvez única. E o que é ser mestre, né? Eu entendo que nós estamos no lugar de mestres. Não é muito possível a gente se definir como mestre. Eu diria que talvez nem mestre Pastinha se definisse como mestre, nesse sentido da amplitude filosófica da pergunta, porque a gente está no lugar do mestre. Talvez o melhor nome fosse que a partir de um dado momento, pela prática, pela história e pela responsabilidade, você ganha um lugar que é de guardião das tradições, das práticas, da metodologia, da memória oral. E estar nesse lugar de guardião, nesse momento hoje, a gente pode dizer que então eu estou mestre de capoeira, mas estou permanentemente aprendiz. Porque ser mestre de capoeira é uma coisa mais complexa. Porque o que é a capoeira? A capoeira é como uma mina de pedras preciosas, de metais raros, preciosos, e que vai montanha adentro, adentrando as profundidades, criando 1000 veios, possibilidades. E nesses 300 anos da história da capoeira, a gente só abriu os primeiros túneis. Nem nós, chamados mestres, sabemos todo o potencial que essa mina tem. E ela tem uma coisa singular. Ela tem, para cada um, uma riqueza segundo o seu merecimento, sua dedicação e sua busca. Então, a capoeira é essa coisa misteriosa que ainda está para ser explorada. Nós só começamos a nos deslumbrar com a sua beleza, né? E ela também premia cada um segundo a sua própria busca, a sua dedicação e o seu compromisso com essa busca. A capoeira é uma escola iniciática e, como escola iniciática, o conhecimento é conquista de cada um. E cada um vai até onde pode. O que eu posso prenunciar é que nos próximos milênios a gente ainda vai estar descobrindo o que essa mina pode nos dar de contribuição. A capoeira ela tem algumas singularidades importantes e, além de ter se firmado como dança, como jogo e como luta, ela também traz consigo um complexo de recursos, de ferramentas e de instrumentos, cuja orquestração, afinal, é que caracteriza aquilo que é a roda. A bateria é um desses fundamentos. Ela tem sua hierarquia,
ela tem os componentes e uma vez que a bateria está organizada e bem tocada, você cria a base rítmica de um universo onde infinitas coisas poderão acontecer. Dentro do fundamento bateria, vamos pegar o berimbau gunga, então, que é o eixo principal de todo o espetáculo que vai ser desenvolvido no fenômeno da roda. Nessa região do universo onde nós habitamos, a realidade se manifesta sempre numa simetria de 1, 3 e 7. A capoeira, como uma escola iniciática, ela naturalmente está em harmonia com toda essa simetria universal. Na roda de capoeira, isso aparece, por exemplo, na distribuição dos sons dos instrumentos, sendo que o atabaque trabalha a base, é feito com couro de animais, ele tem uma pulsação e madeira, ele tem uma pulsação vital, fundamental. E o som do atabaque, então, nos abre o primeiro centro de poder. É isso que caracteriza essa marca que os africanos têm, de tudo para eles é feito com dança, com alegria, com cantoria, e se nós formos observar, todas as danças de origem africana trabalham o centro do abdômen como princípio. Em seguida, esse som, ele recebe a contribuição dos metais do pandeiro. E ele então vai ocupar um nível vibracional energético acima. E por último, o conjunto dos berimbaus vão fazer a parte superior, a da compreensão, do conhecimento da presença humana como indivíduo conhecedor e desvendador da realidade. Sendo que, por analogia, o berimbau gunga corresponderia à boca, que é a base da produção de energia. Os metais corresponderiam ao segundo berimbau, que estaria nesse centro, e o violinha corresponderia ao centro do espírito, propriamente, que se reflete nos olhos dos indivíduos. Então, essa simetria, ela vai se encontrar presente holograficamente em tudo da capoeira. A própria ginga é uma oscilação entre 3 pontos, sendo que existe uma transição e essa transição você sempre está usando 3 pontos. A capoeira é a única luta marcial que não tem base fixa, exatamente por ser uma dança. A base dela está em permanente transição, alternando 3 pontos, fundada em 3 instrumentos básicos, atabaque, pandeiro e berimbau, e o berimbau, que corresponde ao nível superior, também holograficamente se manifesta em gunga, viola e violinha. Essa orquestração, ela é feita pelo berimbau gunga. Ele que é o encarregado de conectar a energia da egrégora, do inconsciente coletivo, de onde as coisas estão armazenadas, inclusive buscando aí a ancestralidade africana. Ele faz essa conexão, puxa, na medida que ele autoriza isso, a energia começa a circular, os outros instrumentos entram, na medida que o berimbau gunga autoriza, os parceiros que estão aguardando o jogo podem entrar e o berimbau gunga ou o mestre de algum jogador são os únicos que podem interferir naquele jogo. O berimbau gunga, quando acha satisfatório, ele dobra e faz um repique, os parceiros vêm de novo ao pé do berimbau, se cumprimentam, agradecem e vai começar um outro jogo. Então, o berimbau gunga é o mestre da roda. Claro, estando na mão do jogador mais capacitado, que esteja no lugar de mestre ou que seja, de fato, um grande mestre, como foi mestre Pastinha, que
intuitivamente, que por merecimento próprio, o mestre Pastinha tinha compreensão de todos esses mistérios que a gente começa a desvendar agora. E ele falava, capoeira é tudo que a boca come, não tem princípio, não tem meio e não tem fim. E é esse veio que Pastinha abriu, que nós estamos explorando e que estamos iniciando o conhecimento dele. A importância do berimbau gunga é como fiel dessa balança e com mais uma especialidade. O berimbau gunga é vibrado no plexo solar e ao mesmo tempo em que ele afina a vibração da roda, ele educa e afina o tocador para transitar aquela vibração que está descendo da egrégora e que vai ser vivenciada ali dentro da roda que nós chamamos o mundo. Então nós falamos, vai dar a volta ao mundo, porque consideramos que na roda de capoeira tem toda a experiência humana necessária para a gente sobreviver nesse lugar. Tem o conhecimento necessário, tem as fontes necessárias e assim por diante. É uma coisa muito rica e a importância principal do berimbau gunga é que é ele que vai fazer essa conexão e que vai abrir o espaço para que a experiência esteja ao alcance de todos. É preciso entender que a capoeira, na sua expressão de dança, jogo e luta, ela é, antes de mais nada, um diálogo de corpos. É um jogo de pergunta e resposta, onde o meu movimento de pergunta que seria um movimento de ataque e a resposta é um movimento de defesa, que em seguida é sequenciado com uma nova pergunta. E assim, alternando perguntas e respostas, os jogadores vão estabelecendo um diálogo. Esse diálogo, ele vai conter toda a dimensão da experiência interna de cada um e vai conter também os limites e possibilidades do próprio conhecimento que a pessoa tenha sobre capoeira. Então, a capoeira é um diálogo de corpos. Esse diálogo é um convite para a construção de conhecimento em coletivo. E como a capoeira ensina a própria vida, nesse diálogo de corpos, ela ensina a dança como conquista do próprio corpo, dos movimentos, da espontaneidade. Ela introduz o jogo como aquela necessidade de aprender a jogar com a vida, conquistar espaço, resistir à opressão, impor a sua própria identidade. E ela também te dá a dimensão da luta, porque a vida aqui nesse planeta que nós estamos, na circunstância que nós estamos, é uma luta permanente, haja visto a escravidão e a necessidade de resistência. E a capoeira tem os seus principais movimentos assentados nas coisas do cotidiano dos negros. Por exemplo, o martelo é um instrumento de trabalho. Existe um golpe que se chama martelo, né? Gancho é um instrumento muito usado nos açougues antigamente. Existe um golpe com o nome de gancho. Queixada é um golpe de contundência que vai lembrar movimento dos animais. Ponteira. Ponteira é um instrumento de trabalho que na capoeira é o nome do golpe que é batido com a ponta do pé, debaixo do abdômen, no plexo solar ou debaixo do queixo. É um golpe potente, pode matar. Tem o rabo de arraia, que é uma ilusão, as arraias, né? Que tem o rabo que pode fazer um movimento em curva. E o rabo de arraia é talvez o movimento mais característico da capoeira, porque ele expressa no seu conjunto a dança, o jogo e a luta. A dança no sentido que eu conquisto do meu corpo uma postura e um movimento de onde eu posso tirar uma potência, segundo alguns estudiosos, 32 vezes o peso do meu corpo. É o impacto de um rabo de arraia dado, extraindo todas as suas possibilidades. Na verdade, ele é uma espiral
que eu crio passando por dentro de mim mesmo. E quando essa espiral entra no seu limite de tensão maior, é a hora que eu solto a perna que vai fazer o rabo de arraia. Então é uma alusão mesmo ao rabo da arraia no momento que ela vai se defender. Então, o rabo de arraia eu acredito que é o que mais representa a capoeira, e a curiosidade dele é que ele entra dentro dessa base em permanente mudança, e ele traz uma surpresa para o adversário, porque a partir de um dado momento o seu tronco superior some do alcance do adversário, desce, passa por dentro de si mesmo e é substituído por um movimento com uma potência absurda. Então, acho que o rabo de arraia é o golpe que, em síntese, ele vai trazer e expressar o que mais a capoeira pode. Tem outros que é o chapéu de couro, que é um movimento semelhante ao rabo de arraia, mas ele é feito de frente e o pé passa subindo e descendo, na forma de um chapéu mesmo, que a tendência desse movimento é descer em cima do indivíduo. Então chama chapéu de couro. De maneira que os principais movimentos da capoeira, eles são reflexos daquilo que se fazia no dia a dia. Eles carregam a essência do suor do dia a dia, da dificuldade do dia a dia, da conquista do dia a dia, e aí a realidade cotidiana vem sendo trazida para a capoeira e vai aparecer, entre outras coisas, na denominação dos movimentos e daquilo que no campo da luta são golpes mortais. Na dança são livre expressão, no jogo fazem parte desse diálogo onde nós nos construímos juntos, e na luta fazem parte dessa dimensão onde cada um tem que se defender, porque esse mundo não é para os fracos. É Dalila, meu amor, é Dalila, tá me esperando. Fica de lá, tá me espiando. É de manhã, Dalila tá me chamando. Eu não sou daqui, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, ou de São Salvador. Mas eu não sou daqui, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, é de São Salvador. Contando uma história singular, e aqui do Vale do Aço, e que representa muito esse momento da introdução da capoeira. Era 1978, e eram as primeiras eleições livres, depois do período da ditadura, e nós fazíamos uma intervenção a serviço de um candidato popular. Na época, os setores populares conseguiram pela primeira vez colocar 4 candidatos, e nós apoiávamos um desses candidatos. E usávamos essa campanha para poder fazer a discussão da nossa realidade aqui. Nessa época nós fizemos 2 números de um jornal que se chamava O Trampo. O primeiro deles discutia as condições de trabalho dentro da própria usina. Era uma época de trabalho de turno, muito hora extra, a usina em expansão, muito trabalhador chegando, recém-chegando da roça e já trabalhando em estruturas industriais enormes. Nessa época, os problemas mentais eram muito intensos no Vale do Aço, e então nós discutimos nesse primeiro jornal as condições de trabalho dentro da usina. Fizemos o outro número e fomos discutir as condições de trabalho
da parte da empresa que era responsável pela produção de carvão, que era o energético mais consumido pela usina. E isso era encampado pela Florestal Acesita, que tinha centros espalhados dentro das matas e em condições medievais. Barracos de madeira, comunidades grandes em barracos de madeira e sem nenhuma assistência e sem direitos trabalhistas e tal. E o que nós fazíamos então? Juntávamos o lúdico da capoeira e o atrativo que ela tinha nessa época como espaço para militância. E fomos para um lugar que fica entre aqui a sede de Timóteo, que é Horto Malaquias. Nessa época era uma grande vila de gente simples, em casas de madeira, como eu tinha dito. E então nós chegávamos, abrimos a roda no espaço aberto e começamos a cantar e as pessoas foram chegando, e crianças, velhos, mulheres, e de repente era a praça da festa mesmo. Num dado momento a gente interrompia e apresentava a capoeira como um recurso da nossa cultura, da história de resistência dos negros, e introduzíamos a questão das condições de trabalho. E aí conversávamos com as pessoas sobre aquela realidade presente onde elas estavam. E já existia uma resistência por parte dos setores controladores da usina e a gente não sabia. E aí, num dado momento, quando a gente para a roda e começa a fazer o debate, surgem 3 vigilantes de arma em punho e interrompe a nossa roda e nós fomos colocados para fora do horto florestal no bico do revólver. Então, isso representa um pouco a dimensão da luta que a capoeira traz como memória, que durante toda a sua história a capoeira é resistência, é luta contra a opressão, é luta contra a exploração, é luta contra a desvalorização humana dos negros. E isso acontecia também simultaneamente aqui, que era um momento pós-ditadura, de muita exploração do trabalho, e nós fomos levar a nossa mensagem e o poder se fez presente tal qual se fazia no fuzil dos capitães da época da escravidão. Uma outra história que eu poderia dizer, essa se deu no Japão, e eu fui pioneiro da presença da capoeira no Japão, não era conhecido. Aí algumas pessoas ligadas ao que era chamado Clube do Brasil me convidaram para ir a uma revista, e fizemos uma entrevista, eu fiz uma apresentação dos instrumentos de alguns movimentos em frente de um templo budista muito bonito. Saiu uma matéria pequena, mas de uma revista especializada em luta, então aquilo chamou atenção. Em seguida, a maior revista de lutas do Japão se interessou e me chamou para uma entrevista. Eu fui até a redação, dei a entrevista, eles gostaram e tal. Eu fiz ali mesmo, afastou as cadeiras da redação, eu fiz uma demonstração dos instrumentos e de alguns movimentos.
No final alguém me perguntou se na cultura brasileira a capoeira não era mais um jeito de alegrar os negros, tomar uma pinga e fazer uma batucada. Eu não gostei daquilo e garanti para ele que debaixo daquela dança tinha uma luta. E passou um tempo e eles mandaram outro convite para mim, se eu estaria disponível para fazer uma demonstração da capoeira enquanto luta. Com a luta oriental, eles escolheriam um indivíduo do meu porte e um tipo de luta que casasse com a própria capoeira. E aí me preparei e nós fomos e tal. O ambiente das lutas é sempre muito difícil. E tem que ficar muito esperto, porque no jogo da vida vale tudo. E das artes marciais vale até a vida. E então nós fomos caminhando para um estúdio onde o processo ia ser feito. E eles conversando entre si, os repórteres, o diretor lá da revista, e vieram duas pessoas para julgar comigo. E eu querendo entender, porque a escolha era de um, agora já tem dois, e o que eles estão tramando, e eu vou falar em nome da capoeira, então é uma estreia na Ásia, e isso não pode ser uma frustração. E eu não conseguia entender nada do que eles falavam, pedi o meu amigo que falava brasileiro, o Odo, que também praticava capoeira lá, mas é aqui de São Paulo, é Nicei, e o Odo não conseguia traduzir porque ele não tem essa vivência, não tinha essa vivência de artes marciais, então ele não sabia nem interpretar a minha ansiedade e nem me devolver o que estava sendo tramado. E aí chegamos no estúdio, um lugar muito bonito, e aí a responsabilidade pesou. Falei, entrei numa de trazer a capoeira para esse lugar, que é a fonte de memória histórica das lutas mais conhecidas, e agora estou eu aqui do outro lado do mundo, sozinho, sem pai nem mãe, e tendo que responder por isso. Aí pedi a eles um tempo para me trocar, fui para o andar de cima, peguei o berimbau para buscar a sintonia, e eu fiz uma espécie de prece nessa hora. Uma espécie, eu falava para Bimba e Pastinha, falava, olha, eu gosto de capoeira, mas não sou eu que inventei, vocês que criaram esse negócio, e agora estou eu aqui do outro lado do mundo, tendo que falar em nome da capoeira e não posso fazer feio. Então vocês se viram aí e me garantam, porque esse problema é mais de vocês do que meu. Cantei a minha ladainha, fiz a minha oração, e desci para a experiência lá embaixo. E lá era assim, era um estúdio, eles ficavam fotografando, que na época acho que nem a revista tinha, o negócio deles era revista impressa. E aí a gente ficava para lá e para cá, para ficar de lado para a câmera. Então eu vinha, por exemplo, atacando ele, empurrando ele, e depois ele voltava fazendo isso. E aí num dado momento, no impulso das coisas, e ele estava vindo para dentro de mim, e eu soltei um rabo de arraia. E foi uma surpresa muito grande para ele, porque ele não conhecia, e o contendor estava de frente. De repente o contendor some, e quando ele assustou já era o pé subindo. E eu vi que ia bater nele, eu segurei. Mas ainda assim bateu na testa dele e ele caiu. E aí eu falei, nossa, cutuquei a onça com vara curta muito cedo. Aí fui me desculpar e tal, fazer o fair play. Ele estava bravo, largou minha mão para lá, saiu coçando a cabeça e tal. Mas aí a meio caminho eles colocaram o outro. O outro já era mais forte que eu, de uma outra luta. E ficou me observando o tempo todo, é claro que as maldades das artes marciais, ele me estudou e já entrou sabendo onde podia estar minhas fragilidades. No primeiro movimento que ele deu, que é
no nosso caso, o nome de queixada, que é um golpe que a lateral externa do pé vai em direção a seu rosto e faz um percurso de meia-lua. E ele preparou a queixada, mas trouxe até em cima e desceu em cima de mim, porque a saída da queixada é uma negativa. E aquilo passou o pezão dele por mim assim, eu só tive tempo de sair do lugar e aquilo passou igual uma bola de ferro caindo assim. E eu sabia que ele tinha me estudado, ele ia explorar todas as possíveis fragilidades. Mas por azar dele, ele ganhou um arrastão. Um arrastão é um movimento raro de acontecer na capoeira, porque você dá as costas para a pessoa, passa as suas mãos por dentro das suas pernas, pega as pernas dele e dá um arrastão. E foi muito feio para ele. Eles quiseram depois voltar a esse movimento para poder captar, porque para eles foi inédito, foi uma coisa engraçada, lúdica e um tanto de coisa. O cidadão não deixou o arrastão acontecer de novo, né? Mas foi assim, e foi por aí. Para mim, eu só me dei bem e treinei muito. Eu só mostrei 30% do que eu tinha. E a minha estratégia, porque todo jogador vai ter a sua estratégia, a minha estratégia era mostrar só um lado, certo? O direito. Então, dentro das primeiras disputas, eu só ia usar a perna direita e se a coisa apertasse, aí eu ia abrir a segunda possibilidade, que era da esquerda. Mas nem chegou a isso, né? Aquilo que eu tinha levado foi o bastante para mostrar naquele caso a superioridade da capoeira ou a dimensão de luta dela, e foi o bastante para atender o que a revista queria também. Então foi isso assim, um resumo. A capoeira se deu muito bem, né? Eu representei bem, mas eu acho que foi mestre Pastinha e mestre Bimba que estavam ali o tempo todo me dando a luz e o aporte necessário. Na vida, como nas artes marciais e na capoeira como tal, o indivíduo tem que estar em estado de vigília permanente. E você não pode ser crédulo, ingênuo. E isso era por volta de 75, 76. E eu estava vindo de um acidente no futebol, estava 6 meses sem jogar capoeira. E me aparece um mestre em Belo Horizonte que eu já conhecia, amigo meu, e disse que estava treinando para o Campeonato Brasileiro e me chamou para treinar com ele. Eu disse que estava fora da dinâmica e tal, e falou, mas é excelente oportunidade para você treinar. Aí topei e fui treinar com ele. E aí era uma roda do mestre Negão, Márcio Alexandre, e aí no final todos julgavam, e o primeiro jogo foi meu e dele. E ele sabia que eu estava 6 meses sem jogar, estava vindo de uma contusão grave e tal. E dei uma armada, que é um movimento muito inocente, que você só dá quando você tem muita segurança. Ele não teve dúvida e me passou o rodo. E eu caí horizontal. Caí horizontal e quando eu me dei por mim, ele já estava com outro golpe rasteiro na direção da minha cabeça. No impulso eu rolei deitado no chão, rolei e saí daquele golpe e levantei indignado. E o braço do cara era da grossura da minha coxa. E eu levantei e de longe eu dei nele um martelo, ele cruzou e defendeu, não foi bom, eu voltei cá atrás, dei outro martelo, ele cruzou e defendeu, eu estava com muita raiva, voltei cá atrás e dei um salto dando nele um martelo, ele cruzou, defendeu e riu. E eu falei assim, bobagem minha, estou perdendo a calma, vai ser pior para mim. Aí pedi para encerrar o jogo e parei assim. Mas isso ilustra que vou ficar com raiva dele? Não, não vou, porque o papel dele era jogar duro para cima de mim. Senão a capoeira não cumpre essa finalidade de te preparar para a vida,
né? Então é uma situação curiosa que ilustra que na vida como nas artes marciais o estado de vigília tem que ser permanente. Não dá para colocar a culpa, fazer juízo de valor do outro. Quem dançou foi você e isso é a vida. Sim, eu gostaria de registrar para as novas gerações que têm a tarefa de manter a atualização quântica da capoeira no aqui e agora, onde no aqui e agora você possa cultivar toda a memória ancestral que nos foi dada pelos africanos e indígenas, assim como você esteja pronto para desvendar todas as possibilidades futuras. Então, a Capoeira Angola é uma escola de um alcance fora do comum. E nós ainda não sabemos todos os alcances que a Capoeira Angola tem. Eu entendo que a Capoeira Angola é, por excelência, a prática de autoconhecimento físico, emocional, mental e transcendental do terceiro milênio. Porque ela consegue trazer em si o lúdico, o diálogo, a construção coletiva, a memória ancestral e fazer de tudo isso um grande aprendizado para a vida e para que cada um possa alcançar os níveis superiores de consciência que nessa virada de milênio o homem começou apenas a descortinar. Então é importante entender que a capoeira ela é muito maior e mais importante e útil do que aquilo que as gerações desses últimos 300 anos começaram a explorar. É preciso cuidar da Capoeira Angola com muito zelo e com muito carinho, e é esse o recado para os capoeiristas que estão chegando. Eu vou me embora, eu vou com Deus, essa senhora, capoeira é bela, no jogo de Angola, capoeira é bela.